A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Separados para Deus. E dando prosseguimento nesses estudos, hoje estamos chegando na lição 8 e vamos estudar o ensino de Jesus sobre a santificação no monte. Este ensino vai estar inserido dentro do Sermão do Monte e o autor vai tomar como base o texto que está em Mateus. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 está versando sobre este Sermão do Monte, que é um dos 5 grandes sermões que está inserido no Evangelho de Mateus, onde vai ser exposto os ensinamentos de Jesus sobre uma vida de santificação. Então, nesta lição, estaremos estudando o que Jesus falou no Sermão do Monte para termos uma vida em santidade diante de Deus. O autor da lição vai começar falando no primeiro tópico da lição, falando sobre os santos são bem-aventurados. Aqui ele vai começar a parte introdutória, que é de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, falando sobre as bem-aventuranças. Porque os súditos do reino de Deus, Jesus Cristo, vem e fala que nós somos bem-aventurados. E ele vai dar 8 bem-aventuranças, ele vai falar aqui sobre 8 bem-aventuranças que nós podemos entender e compreender a grandeza desse Evangelho de Cristo. Como crente salvo em Cristo, ele é bem-aventurado. Mas observe que as bem-aventuranças talvez possa até causar um incômodo quando alguém vai ouvir, porque ele está falando que bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Imagine só, meu amado amigo e meu amado irmão que está ouvindo esta nossa podcast, como isso pode causar uma coisa contrária ao pensamento humano, porque o bem-aventurado na mente do humano comum, daquela pessoa que não tem Deus ou que tem Deus, mas não vive o reino de Deus, ela pode até estranhar, porque ela poderia achar que bem-aventurado é o rico. Bem-aventurado é aquele que não sofre perseguição, mas Jesus vai na contramão disso e vai mostrando que os súditos do reino, eles são bem-aventurados quando estão passando por momentos de dificuldade, quando eles estão sendo perseguidos, quando eles são pobres de espírito, quando eles têm fome e sede de justiça, eles são bem-aventurados. Então Jesus aqui está falando sobre a bem-aventurança daqueles que fazem parte do seu reino, ou seja, do reino que ele veio estabelecer, porque ele mesmo anunciou, é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus vai na contramão daquelas pessoas que têm uma defesa errônea. E ele vem mostrando que a santidade, meu irmão, não é sinônimo das pessoas estar fechada, porque há pessoas que ainda imaginam isso. Mas não. Quem é santo, quem tem uma vida com Deus, ele tem alegria como fruto do Espírito Santo em sua vida, porque a palavra de Deus nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor deixa o rosto mais formoso, deixa o rosto mais bonito, com semblante diferente das outras pessoas. E é nesse Sermão do Monte que Cristo vai começar a ensinar. E ele começa a falar para aquelas pessoas que estavam ouvindo e para nós nos dias de hoje, através da sua palavra, que o crente em Cristo, ou seja, os santos,
Ele é o sal da terra e ele é a luz do mundo. Jesus Cristo está trazendo uma mensagem, meu irmão, àquelas pessoas para que elas entendessem, para que elas compreendessem o que Cristo estava falando. Jesus estava dizendo: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está querendo mostrar com esse ensinamento que vocês, salvos, crentes, que são súditos do reino de Deus, vocês têm que fazer a diferença. O que faz a diferença numa comida, meu irmão, não é um tempero, não é os condimentos que se colocam normais, é certo sal, mas o condimento, o tempero que dá o sabor à comida, que faz a comida ter gosto, é o sal. Você pode pegar uma comida e nela colocar alho, colocar coentro, colocar cebolinha, cebola, tomate, chuchu. Pode colocar tudo, colorau, cominho, páprica, coure. Mas se não colocar o sal, a comida não vai ter sabor. Vai desagradar aqueles que estão comendo. Jesus está dizendo que vocês têm que fazer a diferença. Mas como o sal tem que ser na medida certa. O sal, quando é colocado na medida certa, ninguém fala que foi colocado o sal na medida certa, mas dizem a comida está boa. Que comida saborosa, porque o sal ele não aparece. O sal não pode ser de menos e nem pode ser de mais. Mas tem que ser na medida certa para que as pessoas elogiem, vão elogiar a comida, e é assim que deve ser com o crente. Por isso Jesus fala no Sermão do Monte. Ele fala: olha, as vossas obras os homens vão ver. Fazei boas obras diante dos homens, para que eles vejam. Eles vão ver. Mas glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As boas obras é para glorificar o Pai que está no céu. Assim como o sal na comida, ele faz com que a comida seja elogiada e não o sal. Ou seja, então nós como sal, não procuremos, meu irmão, buscar elogios, aplausos, mas que glorifiquem aquele que está nos céus, é o vosso Pai. Por isso Jesus fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz é muito claro, meu irmão, de se explicar sobre isso. A luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela faz com que se afaste aquilo que causa cegueira, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Mas quando a luz chega, ela ilumina o caminho. Não é à toa que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele nos fala que lâmpada é a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés. É a palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. E a palavra de Deus, meu irmão, onde ela chega, por quê? Porque ela chega na vida do crente que é salvo. E muitas vezes o crente que é salvo não precisa nem falar, porque ele já é o lumizeiro de Deus. Ele já é um astro de Deus. Ele deve, meu irmão, trazer a imagem de Cristo para que as pessoas vejam e entendam que ali tem um crente salvo. E como Paulo escreve aos Coríntios, para que onde você chega, você possa exalar o bom perfume de Cristo para aqueles que têm vida, para aqueles que vivem conforme a palavra de Deus, é cheiro de vida para a vida. Mas aqueles que não têm a palavra de Deus vai ser cheiro de morte para a morte. Por quê? Porque você tem o sal, você é o sal e você é a luz deste mundo. É isto que a palavra de Deus nos diz, é isso que o autor da lição está querendo nos mostrar. E é um contraste essa justiça, como nós estávamos falando, quando Jesus fala e se compara com a vida religiosa do judeu à sua época. Porque as pessoas na época de Cristo acreditavam que se eu sou bem-sucedido,
se eu tenho uma vida de regalias, se eu vivo me ostentando, vivendo bem, tendo uma vida próspero, então isso é porque eu sou justo. É porque eu sou santo, é porque a benevolência de Deus está sobre a minha vida, é porque a bênção de Deus está sobre mim. E Jesus vem e diz que não é assim que se funciona as coisas. Essa justiça retributiva que vocês estão achando, porque é rico, é porque tem a bênção de Deus, e ser pobre é o que não tem a bênção de Deus. Jesus vem e diz: bem-aventurado é os pobres de espírito. E ele fala: eu vim apregoar o evangelho aos pobres, aos oprimidos. Meu irmão, Jesus estava mostrando totalmente tudo o contrário do que aquelas pessoas achavam. Se achavam santos porque tinham a bênção de Deus, e muitos nem tinham a bênção de Deus, usavam de formas fraudulentas, como o Evangelho nos mostra, que muitos deixavam de ajudar os seus próprios pais para ficar de bem com o rabino, para ficar de bem com o sumo sacerdote, para se mostrar como se fosse santo, mas estava negligenciando ajudar os seus próprios pais. Era isso que eles faziam. O tópico 2 da lição vai falar sobre santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre dar esmola por amor e não por ostentação. É um ponto que é tratado no Sermão do Monte, que Jesus fala: quando vocês forem dar oferta, não fazei tocar a buzina atrás de vós, diante de vós. Ou seja, Jesus estava dizendo: não façam alarde quando você está ajudando alguém. Não precisa fazer alarde, porque as pessoas da época de Jesus gostavam de ser vistas. Vou dar um dinheirinho para um necessitado, vou ajudar o necessitado. Faziam isso como estardilhaço para que todos pudessem observar e ver e elogiá-lo. E Jesus fala: os que tais fazem isso já receberam o seu galardão. E qual é o seu galardão que Jesus estava falando? É o aplauso, é o elogio, é o tapinha nas costas. E hoje tem muitas pessoas que ainda fazem isso. De que maneira fazem isso? Vão ajudar alguém, mas com a motivação não condizente com a palavra de Deus. Por quê? Porque vão ajudar esperando aplauso. Por isso estão tirando selfie, colocando nas suas redes sociais. E o galardão dele ele já está recebendo. É os likes que ele está desejando. É aquilo que ele está querendo. Como acontecia no tempo de Cristo, acontece ainda nos dias de hoje. Então Jesus está dizendo: dá o que a tua mão direita fizer, dá. Não deixa a mão esquerda ver. Você está dizendo: faz no anonimato. Não precisa estar querendo mostrar para os outros, porque essas pessoas que fazem isso, meu irmão, elas não vivem como súdito do reino de Deus. Elas vivem apenas buscando elogio, buscando aplauso das pessoas. E isso Jesus vem e condena naqueles homens que faziam isso e condena hoje. Hoje, porque as pessoas podem até viver de aparências. Ele pode enganar a mim, pode enganar você, mas a Cristo. E o Sermão do Monte está voltado para isso, meu irmão. Observe que Cristo está falando disso. Não é aquilo que eu mostro para o homem, mas é no meu interior, aquilo que eu faço para com Deus. Por isso Jesus fala: olha, ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que encolerizar-se contra o seu irmão já pecou, já cometeu assassinato. Olha só, meu irmão, que ensino tremendo Jesus está dizendo. Olha, Jesus está dizendo, não é apenas aquele que cometeu o ato, mas aquele que em sua mente se encolerizou, ou seja, desejou fazer o mal, mesmo que ele não tenha feito e não venha consumar o ato, ele já é como um assassino. Ele já é como uma pessoa que matou a outra. E quem vê isso? Deus. Aquele que vai lá e pratica o ato e mata uma pessoa,
Eu vejo, porque eu vou saber, você vai saber. Mas aquele que no seu coração deseja o mal, muitas vezes eu e você não vê. Mas Deus vê, era esse ensino que Jesus estava trazendo. Ensino, meu irmão, elevadíssimo. Esse é um dos exemplos, porque Jesus falou outro. Falou, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas qualquer um que olhar para a mulher do seu próximo e a desejar em seu coração, já cometeu o adultério. Aquele que adultera, você vai saber que ele adulterou, porque a notícia vai se espalhar. Mas aquele que olha e deseja no seu coração, ninguém vê, irmão, quem vê é Deus. Olha o ensinamento que Jesus está nos trazendo. É a santificação. Que muitas vezes eu posso até mostrar para as pessoas que talvez eu seja santo, que talvez eu esteja sendo bambambam, ou seja, aquele ali é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um santo, é uma santa, mas quem conhece o coração é Deus. Não adianta querer mostrar para os outros aquilo que você não é. Por isso Cristo censurava os fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas, porque o que é ser hipócrita? É mostrar aquilo que ele não é. Ou seja, as pessoas na época de Cristo e ainda hoje querem mostrar muitas vezes aquilo que elas não são. E é justamente sobre isso que Cristo está falando. Olha só quanto ensinamento no Sermão do Monte. Esses são apenas dois exemplos que Jesus está mostrando que é o interior, é aquilo que está no seu coração, que mostra para Deus se você é santo ou não. Não é as pessoas, o que as pessoas falam. É claro, as pessoas têm que ver. Por isso Cristo falou que os homens vejam as vossas boas obras. As boas, porque tem mais obras. Tem pessoas que fazem mais obras. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão ainda na igreja. Eu digo ainda porque corrompe. Ela já está corrompida e corrompe as outras pessoas, porque faz os outros irmãos pecar. Fazem os outros irmãos pecar, porque não fazem obras dignas que venham a glorificar a Deus. Então é isto que Jesus está falando. Jesus também vai falar sobre orar em secreto. Jesus está censurando todos aqueles atos daquelas pessoas que viviam por aparência. Viviam uma vida para querer mostrar aquilo que não era para os outros. Ou seja, dava esmola, tinha que fazer barulho de mostrar que estava ajudando. Quando ia orar em praças públicas. Procurava os primeiros lugares na sinagoga para orar. E as pessoas olhavam e diziam certamente: aquele ali é um homem de Deus. Olha que mulher de Deus. Por quê? Porque eles faziam questão de aparecer, de viver de aparência. E Jesus está dizendo: não façam como eles fazem. A vossa justiça tem que exceder a deles em muito, para que vocês venham a obter a vida eterna, a salvação. Vocês têm que ter a justiça superior a dele. A justiça deles é viver de aparência e mostrar para os homens como eles são santos, como eles fazem a obra de Deus. Olha como eles são santos, Jesus está dizendo. Dá esmola, não tem anonimato, vai orar. Ora a teu pai, porque teu pai que vê em secreto, é ele que vai te abençoar publicamente. Então não se preocupe. E Jesus também vai falar sobre o jejum, que o jejum deve vir acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Isso eram práticas comuns, da esmola era prática comum, jejuar era prática comum, e orar era prática comum. E Jesus sabia que seus discípulos já faziam isso, só que ele estava mostrando um ensinamento bem mais elevado do que as pessoas faziam naquela época. Por isso ele fala: olha, quando vocês forem dar esmola, olha, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, ou seja, Jesus está dizendo para pessoas que já faziam aquilo. Observe que Jesus não está dizendo: olha, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que dar esmola. Jesus está dizendo: quando vocês. É como se Jesus estava dizendo: olha, eu sei que vocês já oram, eu sei que vocês dão esmola, eu sei que vocês jejuam.
Mas a partir de hoje, quando vocês forem orar, dar esmola ou jejuar, fazer assim. E ele está mostrando a motivação, porque tudo, meu irmão, se você tem que ler no caso, porque você vai dar essa aula e você que está ouvindo-nos, você lê Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. É o Sermão do Monte. Você perceba que nesse Sermão do Monte, Jesus está falando aos corações das pessoas da motivação correta deles fazerem as coisas para o reino de Deus. Eu tenho que fazer com a motivação correta, meu irmão. A motivação tem que ser para glorificar a Deus e não para trazer aplausos para mim e benefícios para mim. Não, mas benefícios para o reino, expansão do reino e crescimento do reino. E por fim, para encerrarmos nossa lição de hoje, vamos falar sobre o terceiro e último tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. A didática do ensino de Jesus. Jesus é surpreendentemente, meu irmão, esplêndido nas suas ministrações, nos seus sermões. Porque ele pega das coisas simples para mostrar um ensinamento muito elevado. E ele faz isso para que as pessoas entendam e compreendam. E você, e eu, e você, aluno que está se preparando e um dia vai ter um chamado de Deus para a sua vida, você tem que entender que quando você for ministrar sobre a vida de alguém, seja na escola dominical, seja numa pregação, seja numa conversa particular, você tem que entender que o ensinamento tem que ser para impactar aquela pessoa que está ouvindo. E não para trazer elogios para você. E não para você mostrar que talvez você saiba demais. Você tem que falar de forma simples e objetiva para que a pessoa que esteja recebendo, o ouvinte, aquela pessoa que está de modo passivo, apenas ouvindo e entendendo, que o importante é ouvir, entender e compreender a mensagem que você está transmitindo. Mas para isso eu tenho que estar sob a direção e influência do Espírito Santo, porque é ele que age na vida das pessoas. Então, você, quando for ministrar uma aula, não ministre achando que porque você tem que preparar para ser o melhor. Não. Não é nesse sentido. Claro que você vai se preparar, vai estudar, mas não é para buscar os seus próprios méritos, porque isso já as pessoas já vão ver, mas que venha glorificar a Deus, que os alunos possam entender e sair tocados, impactados pelo ensino da palavra de Deus, que Deus venha ser glorificado e não você e não eu. Nós somos apenas instrumento de Deus para ministrarmos aquilo que Deus colocou em nossos corações diante do tema das lições bíblicas que nós estamos ensinando ou ouvindo e aprendendo. O ensino cristão tem que ser como Cristo fez, para que as pessoas compreendessem, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas saíssem ali alimentadas verdadeiramente da palavra de Deus. E Cristo usa isso de forma esplêndida no Sermão do Monte. E ele vai encerrar o Sermão do Monte falando de duas situações, de uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia e a outra que constrói uma casa sobre a rocha. E ali ele faz a comparação, que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Jesus estava dizendo, não adianta apenas ouvir, porque tem muita gente que está ouvindo, inclusive na igreja. Quantas pessoas não estão ali num culto do domingo, numa escola dominical, num culto que ele venha frequentar na sua congregação, ele está ouvindo, mas quando ele sai daí, as suas práticas não são condizentes com o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. São pessoas que querem viver de aparência. Na igreja é uma pessoa, quando sai da porta da igreja para fora é outra, ou seja, é um hipócrita, porque é isso que é hipócrita. Hipócrita é viver em desacordo com aquilo que ouve, com aquilo que talvez até ensine, ou seja, a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus está falando ao coração daquela pessoa, como está falando através dessa lição para a nossa vida, que nós devemos ser ouvintes sim e praticantes da palavra de Deus.
Não é só ouvir, é viver a palavra de Deus. Eu tenho, meu irmão, que ter compromisso com a palavra. E ter compromisso com a palavra não é apenas estudar a palavra, não é apenas eu ouvir a palavra, é eu cumprir o que está na palavra. É isso que a Bíblia e Cristo nos ensinou através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E porque aqueles que só ouvem, é igual aquele homem, como Cristo estava falando, que construiu a sua casa na areia. Veio a tempestade, veio o vento e derrubou, levou tudo. São crentes superficiais que não conhecem o Deus a quem servem. Pessoas que não têm compromisso com a sua palavra, pessoas que não têm compromisso com a verdade, pessoas que não têm compromisso com o viver cristão, não dão testemunho de crentes, não dão testemunho de pessoas salvas, não dão testemunho de pessoas que professam a Cristo. Por isso o mundo olha e muitas vezes diz: para eu ser crente igual aquela pessoa, eu que não quero, eu prefiro estar no mundo porque eu sou melhor do que ela. E isso faz com que as pessoas se afastem de Cristo, porque você está dando um mau testemunho, porque você não é um crente que construiu a sua casa na rocha, mas é um crente apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Mas Cristo, nesta lição, está nos conclamando a sermos praticantes, não apenas ouvinte. E isso é o que fez diferença nas mensagens de Cristo, que as pessoas olhavam para ele e diziam: olha como o ensino dele é diferente do que os escribas e fariseus ensinam, porque ele prega com autoridade, ele ensina com autoridade, e as pessoas ficavam admiradas. E a autoridade, meu irmão, que Cristo ensinava é porque ele ensinava o que ele vivia. Ah, quanta hipocrisia existe. Pessoas que estão ensinando e pregando sobre oração, mas não ora. Pessoas que estão ensinando e pregando que deve ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas nem ele nem ela estuda, nem lê a palavra de Deus. Pessoas que vêm ensinar sobre jejum, mas ela mesmo nem jejua. Meu irmão, viva o que você pregue, porque isso vai causar impacto, primeiramente na sua vida e naquelas pessoas que Deus tem colocado para aprender através de você, para ser guiada muitas vezes por você. Você que tem que ser o exemplo e viver a palavra de Deus. É isso que Cristo estava nos ensinando no Sermão do Monte, para sermos crentes praticantes. Por isso é o que eu sempre falo na escola bíblica dominical. Aqui nós estamos estudando não apenas para ficarmos na teoria, mas para praticarmos, para sairmos daqui e sermos uns crentes melhores, praticando aquilo que está na palavra de Deus. Meu irmão, nesta lição maravilhosa sobre esse ensinamento de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte é uma lição tremenda para nossas vidas. Que você possa meditar, estudar e levar ensino para os seus alunos de forma que eles venham a ser, meu irmão, tocados pelo Espírito Santo. Porque professor de escola dominical tem que orar, tem que se preparar, tem que fazer com que Cristo seja refletido na vida dos seus alunos através de você. Você que tem que impactar os seus alunos com a sua vida diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E assim nós estamos encerrando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens. O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.